pessoas, construída no amor e na gratidão. Eu sou a Mari, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal. Bom, hoje eu trouxe aqui um arquétipo, já tem um primeiro vídeo sobre ele, né, do pior arquétipo do mundo. E esse arquétipo, ele é um arquétipo que precisa ser desativado da sua vida com urgência, imediatamente, agora, pra já, tá? Se você deseja saber que arquétipo é esse, fica comigo até o final do vídeo, assiste o vídeo inteiro, porque todos os detalhes desse arquétipo é importante, certo? Bom, antes de irmos ao vídeo, eu tenho 2 recadinhos para dar para você, é rapidinho, não sai daí. O primeiro recadinho é para te convidar para fazer parte do meu curso sobre arquétipos, viver no fluxo dos arquétipos. Esse curso é um manual, é um mapa, é um passo a passo do que você deve fazer para ter sucesso com os arquétipos, para prosperar melhor com os arquétipos na sua vida, tá bom? E o segundo recado é te dizer que eu também sou consultora de arquétipos. E se você deseja ter o seu combo de arquétipos alinhados de acordo com a sua realidade, me chama no WhatsApp e vamos conversar sobre isso. Bom, pessoas construídas, o pior arquétipo do mundo, na minha visão, que eu quero trazer aqui para vocês, é o arquétipo da criança. É muito comum que muitas pessoas estejam adultas por fora, porém crianças por dentro. E como que eu sei, Mari, como é que eu sei, como que eu detecto que uma pessoa ela está adulta por fora e uma criança por dentro? Através dos comportamentos. Porque o que é que os arquétipos têm, gente? Arquétipos têm vibração. Vibração gera uma frequência, um campo de atração, né? Então, quando se está no arquétipo da criança, quando esse arquétipo está ativado na sua vida, é possível perceber através daquilo que você atrai e daquilo que você vive e da forma como você interpreta os acontecimentos, né? O pior arquétipo do mundo, ele é um arquétipo que nos prejudica muito enquanto pessoas adultas, tá? Por que, Mari, que ele é tão prejudicial? Porque outras pessoas conseguem ativar esse arquétipo em você, tá? Não só você ativa o arquétipo da criança através da forma como você interpreta as coisas, as pessoas e os acontecimentos, mas como outras pessoas também ativam esse arquétipo em você através da dinâmica de relacionamento. Exemplo de mulheres que de repente elas entram em um tipo de relacionamento em que o parceiro, e aqui eu tô usando só um exemplo, tá? O parceiro tá toda hora falando: oi, bom dia, você tomou café, você tomou banho, você chegou no trabalho, você saiu, você, sabe? Essa dinâmica de muitas perguntas, de coisas que são feitas de forma automática no nosso dia a dia. Então, quando uma pessoa começa a interagir com você, quando um homem começa a interagir com você, mulher, usando essa dinâmica, ele está ativando em você o arquétipo da criança. E dessa forma, ele dentro, com esse comportamento, ele te isola, te domina e te controla, tá? Então, presta atenção nesse detalhe. Um outro ponto importante sobre o arquétipo da criança é a forma como você interpreta os acontecimentos, as pessoas e tudo que acontece com você, tá? Um exemplo disso é, quando você está com o arquétipo da criança ativado, você tem uma dificuldade de perceber as reais intenções das pessoas com você, né? A pessoa, ela tá falando com você, tipo, só tá faltando desenhar, e mesmo assim você ainda tá tendo dúvida do que é que ela quer dizer para você. Porque o arquétipo da criança tem uma vibração de dependência, de carência, de ingenuidade, né, de acreditar, né, nos outros, aconteça o que acontecer. E também, gente, o arquétipo da criança é um arquétipo que ele deseja sempre agradar. Então, quando você tá em uma vibração em que você tá sempre desejando agradar as pessoas, ser escolhida, ser levada para casa, vamos colocar assim, você está com o arquétipo da criança ativado em você, tá? Um outro ponto
que você precisa prestar atenção sobre a vibração do arquétipo da criança é a pressa. Quem está no arquétipo da criança é apressado. Quem está no arquétipo da criança é dependente, não só de pessoas, como de substâncias, de alimentos, né? Então, o que é isso? Às vezes a pessoa ela não consegue parar de sair, ela tá solteira, mas ela não consegue parar de sair, ela não consegue dar um passo para trás e ficar um tempo solteira e avaliar, né, a vida dela, a jornada dela. Ela tá sempre administrando contatinhos, tá sempre administrando pessoas, porque ela é dependente da validação, da energia, da vibração que as pessoas trazem para a vida dela, tá? Então, uma outra característica do arquétipo da criança ativado é a dificuldade de não conseguir ficar por um tempo mais estendido sobre alguns tipos de alimento, né? Porque a criança se alimenta muito de doce, de chocolate. Então, quando você tá naquela vibração de que eu não consigo parar de tomar refrigerante, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo parar de comer bolo, não é que você vai deixar, né? A vibração do arquétipo está presente em você quando existe uma dependência. Você não consegue ficar por um período estendido sem fazer o uso desse tipo de alimentação, de chocolate, de bolo, de refrigerante. Uma outra característica do arquétipo da criança também ativado é a questão da dependência da bebida, né? A pessoa não consegue parar de beber porque a criança ela tem dificuldade de lidar com o seu emocional. Então, ela sempre acredita que as emoções dela vão ser resolvidas por coisas externas, que acontecem fora dela. Ela faz essa busca, ela dá esses passos, né? De buscar a comida, de buscar a bebida, de buscar a validação dos pais, sempre ali dependendo do externo e nunca dela mesma, tá? E isso, preste atenção, porque isso diz se você tá ou não com o arquétipo da criança ativado. Um outro ponto desse arquétipo, quando ele está ativado em você, é a dependência de pessoas. Você não consegue ficar sem interagir com pessoas, você não consegue passar um final de semana sozinha, você está sempre buscando pessoas para interagir, está sempre saindo, está sempre na balada, está sempre curtindo, está sempre ali no meio de gente. Quando você não consegue ficar só, isso também é um sinal de que o arquétipo da criança, ele tá no seu ativado, através dos seus comportamentos, tá? Então, são detalhes que você precisa ficar atenta, né? E Mari, como eu faço para desativar esse arquétipo, já que ele é tão perigoso, já que ele é tão ruim para mim? Primeiro passo, é claro, é esse aqui, é tomar consciência da presença dele. Por que eu preciso tomar consciência? Porque enquanto eu não tomo consciência, eu não tenho nenhuma atitude diferente, certo? Então, o primeiro passo é tomar consciência. Segundo passo, para desativar o arquétipo da criança, é trabalhar o seu campo emocional. Isso mesmo, a criança é muito emocional. Ela é apressada, ela não consegue esperar, ela dá pirraça porque ela quer e quer agora, e quer hoje, imediatamente. A criança também é vingativa, né? Quando você tá com o arquétipo da criança ativado, é aquela pessoa que muitas vezes, claro, ela já é adulta, ela levou um pé na bunda, mas ela faz de tudo para trazer a pessoa de volta só para ter o prazer da vingança, só para ver o outro se humilhando para ela, tá? Então isso também é um componente do arquétipo da criança. Então é tomando consciência e trabalhando o seu campo emocional, fazendo a liberação das suas emoções, administrando esse emocional, né? E é por isso que eu criei o desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos, porque dentro do desafio, através da escrita, através da expansão de consciência e através de algumas meditações, você vai poder fazer a liberação de certas emoções e também vai poder agregar novos componentes emocionais para a sua vida, tá? Porque as palavras, olha só, as palavras que
que estão vibrando com o arquétipo da criança são palavras negativas para quem já é adulto, né? Que é dependência, que é carência, né? Que são palavras muito negativas quando você é adulto. Carência, dependência, frustração, insegurança, medo e também o não consigo, né? Quando você tá com o arquétipo da criança ativado, você está sempre repetindo, eu não consigo ficar solteira, não consigo ficar sem essa comida, não consigo fazer exercício, não consigo fazer uma transição de carreira, não consigo me separar, sabe? Essa coisa do não consigo. Eu não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo. Então, a pessoa está sempre repetindo que ela não consegue. Por quê? Qual é a vibração do arquétipo da criança? Dependência. Ela não consegue porque ela é dependente. Dependente de pessoas e de emoções. Eu não consigo parar de sentir esse tipo de emoção, né? Quando a gente fala de relacionamentos, por exemplo, tem gente no arquétipo da criança que não consegue ficar solteira de jeito nenhum. Termina um relacionamento, 15 dias depois a pessoa já está desesperada, né? E também são pessoas que mal conhecem uma pessoa e ela já está fantasiando. Ela já está idealizando como que vai ser o pedido de namoro. Ela não se sente capaz dela mesma escolher. Pelo contrário, ela deseja ser escolhida o mais rápido possível. Ela nem avalia se aquela pessoa é boa para conviver com ela, mas ela quer a todo custo ser escolhida, ser levada para trás. O que sustenta? Qual é a vibração que sustenta, Mari? A rejeição. Quando nós somos criança, é comum nós nos sentirmos rejeitados pelos nossos pais, pelos coleguinhas da escola, enfim. São muitos os lugares em que a criança frequenta que ela registra essa sensação de rejeição no corpo dela. E quando você tá com o arquétipo da criança, essa é a informação que seu campo vibra. Essa é a frequência que seu campo emite para o externo. E aí você atrai mais disso, né? Algo alinhado com isso. Porque a mulher, quando ela tá com o arquétipo da criança ativado, ela atrai um parceiro controlador, né? Por quê? Porque a criança precisa de quê, gente? Criança precisa de controle, criança precisa de um adulto para tomar conta dela, porque sozinha ela não consegue fazer as coisas direito, você entende? Então, é muito importante que você tome essa consciência para desativar. E aqui eu quero deixar claro para você que o meu desafio, o meu curso Viver no Fluxo dos Arquétipos, ele vai te ajudar de uma forma incrível a fazer a liberação do seu campo emocional para desativar o arquétipo da criança de uma vez por todas na sua vida, tá? Porque é um arquétipo que para quem já cresceu não é bom de jeito nenhum, né? E mais um detalhe, gente, que o arquétipo da criança, ele é formado do 0 aos 12 anos, né? Então, o que tem de informação no inconsciente coletivo sobre a criança do 0 aos 12 anos? Quais são as sensações que essa criança experimenta? Quais são as experiências que ela tem nesse ciclo da vida? Do 0 aos 12 anos é que são instaladas as crenças limitantes, né? Então, um ponto muito importante também sobre o arquétipo da criança é: quanto mais ele está ativado na minha vida, mais engolida eu sou pelas crenças limitantes, mais envolvida eu sou pelo o inconsciente coletivo. Mais o inconsciente coletivo domina sobre mim. Você entende? Por quê? Porque é nessa etapa da vida em que as crenças limitantes elas são instaladas no nosso inconsciente. A gente fica extremamente aberta e vulnerável a tudo que vem de fora. Então, é como se eu não conseguisse filtrar o que chega para mim. Tudo que chega eu recebo como sendo uma verdade. Eu recebo, né? Que são muitas vezes aquelas mulheres que o marido começa a criticar, que o namorado começa a criticar e ela toma isso como uma verdade. Então, o arquétipo da criança, ele se expressa em muitas camadas das nossas experiências, tá? Ele se expressa no nosso financeiro, né? Que a criança, quando você está com o arquétipo da criança ativado, você não consegue prosperar também com abundância. Por quê, Mari? Criança não faz dinheiro. Criança não faz dinheiro.
O poder de contribuição da criança é pequeno e limitado. O máximo que uma criança consegue contribuir é dentro da casa dela. Ela não consegue estender essa contribuição para muitas pessoas, por exemplo. Ela não consegue criar um produto, ela não consegue vender para muitas pessoas, por exemplo, para que dessa forma ela traga dinheiro para a vida dela, tá? Então, no arquétipo da criança, a gente fica limitada financeiramente, porque você fica sempre produzindo quantias medíocres de dinheiro. Não porque você é uma pessoa medíocre, mas porque a energia que você está emanando, a vibração que você está emitindo é pequena, limitada e é escassa, tá? A sua contribuição sempre é uma contribuição pequena e por isso cada vez mais o dinheiro vem de uma forma muito pequena também, tá? Então são características que dá para você observar se você tem ou não e o tamanho do impacto que isso tem na sua vida e a partir dessa consciência você tomar providências para desativar. Como que eu desativo um arquétipo, Mari? Existem 2 passos para você desativar um arquétipo. Primeiro, o único que é capaz de enfrentar um arquétipo, conforme o professor Hélio Couto sempre fala nas palestras dele, é a consciência. A consciência desativa um arquétipo, porque quando eu tenho consciência do que o arquétipo está fazendo comigo e me levando a responder de forma automática, eu já começo a recuar e falar, opa, não é assim, deixe-me pensar mais um pouco. O segundo passo para desativar o arquétipo da criança são os comportamentos. Mude os seus comportamentos. Comece a mudar a forma como você age, a forma como você responde, a forma como você fala. Dessa forma você já consegue ir desativando esse arquétipo da sua vida, tá? Então é muito importante, é necessário. Gente, e o arquétipo da criança, ele é um arquétipo que ele atrapalha muito os seus resultados com outros arquétipos, né? Arquétipo para autoestima, arquétipo para prosperidade, o arquétipo da criança, ele diminui bastante o resultado que você passa a ter com a ativação de outros arquétipos, tá? Por conta de todo o campo emocional. A criança é muito emotiva, ela não tem controle sobre as suas emoções. E quando eu faço, nós temos 4 elementos para manifestar a nossa realidade, né? Então, quando eu uso só o elemento água, que é a emoção, os outros 3 elementos ficam sem uso. Portanto, eu não tenho os benefícios que o uso desses 3 elementos pode agregar na minha vida, tá? Então, fica atento a essa questão, né? Eu fiz até uma pequena votação aqui no meu canal, na comunidade, perguntando para vocês se vocês gostariam de saber como desativar o arquétipo da criança, porque eu sou a terapeuta, eu sou consultora de arquétipo, mas também sou terapeuta holística e eu atendo muitas pessoas, especialmente mulheres, com o arquétipo da criança ativado. Então, o primeiro passo que a gente faz é desativar o arquétipo da criança, para depois a gente começar a trabalhar com os outros arquétipos de um lugar de mais maturidade, de um lugar de adulto, tá bom? Me diz o que você achou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa. Me diz se você gostaria de saber um pouco mais sobre esses arquétipos, porque do arquétipo da criança ainda tem muita coisa que a gente pode aprofundar sobre essa vibração arquetípica, né? Me deixa a tua opinião, que conforme for, se tu quiser saber mais, coloca aqui embaixo, eu quero mais, que eu quero saber mais, que eu vou trazer mais conteúdo do arquétipo da criança para você, tá? Um último ponto arquétipo é vibração. Arquétipo faz você responder de forma automática sem perceber. Então, cuidado, né? Porque na maioria das vezes, quando você está respondendo de forma automática, sem perceber, o arquétipo está exercendo domínio total sobre você. Sem expansão de consciência, você não consegue combater o arquétipo. Sem mudar os seus comportamentos, você não consegue desativar o arquétipo da criança de jeito nenhum, tá bom? Gratidão, me diz o que tu achou do vídeo e a gente se vê depois.